evangelhos de sua autoria. A parábola do bom samaritano está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E então um doutor da lei levantou-se e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Disse Jesus: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu dizendo: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu entre ladrões que o despojaram. Cobriram-no de chagas e depois se retiraram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente descia por aquele mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou adiante. Igualmente um levita, vindo a esse lugar, também o viu e seguiu adiante. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele e, vendo-o, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando sobre elas óleo e vinho, depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei no meu regresso. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu entre ladrões? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, e também tu faze o mesmo. Meus irmãos, muita paz. A parábola do bom samaritano é uma síntese de todos os ensinos de Jesus. Um doutor da lei. Quem era o doutor da lei? Era um estudioso, um rabino, alguém que conhecia muito bem as Escrituras. E ele chegou ao mestre para experimentá-lo. É isso que diz o Evangelho. Texto narrado por Lucas. Quando ele fez um teste e aprendeu dali algo que ele não sabia, perguntando a Jesus o que era preciso para que se herde a vida eterna, para que se tenha uma vida de felicidade, de alegria eternamente. E Jesus perguntou, devolveu com outra pergunta: o que está escrito na lei? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, mais uma vez, prosseguiu: Disseste muito bem, faze isso e viverás. Aí o doutor da lei, mais uma vez, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Já que tem que amar o próximo como a si mesmo, quem é o meu próximo? E já aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Existem mais de 30 interpretações dessa parábola. As parábolas de Jesus são fontes de inspiração. Poderíamos aqui, por muitas vezes, passar em inúmeras reuniões públicas
tratando dessa parábola, que parece ser muito simples, mas ela é muito profunda e complexa. Jesus conta que um homem descia de Jerusalém a Jericó. E esse homem foi assaltado por ladrões que roubaram e ainda agrediram. E esse homem ficou à morte à beira do caminho. Jesus prossegue dizendo que por ali passou um sacerdote. E o sacerdote ficou indiferente, não deu qualquer assistência àquele homem. Depois, um levita, que era um religioso também, que fez o mesmo. Pela terceira vez passou um samaritano, que olhou para aquele homem, sentiu compaixão, desceu do animal e foi cuidar de suas feridas. Depois conduziu esse homem a uma hospedaria. Não se sabe se foi em Jericó ou em alguma cidade próxima. E lá esse homem deu 2 denários ao dono da hospedaria, dizendo-lhe que gostaria que ele cuidasse daquele enfermo, porque quando ele retornasse de sua viagem, ele estava em viagem, ele completaria, pagaria aquilo que fosse sua dívida. E aí Jesus pergunta: quem é o próximo? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia. Parece ser muito simples, mas não é. Vamos ver? Vamos ver um pouco da complexidade dessa parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Depois, o sacerdote também descia, e o levita. Mas o samaritano passava por ali. O que significa isso? Jerusalém é considerada até hoje uma cidade sagrada, a cidade santa, uma cidade de fé. E até hoje no mundo inteiro, nem mesmo o Vaticano tem uma conotação do sagrado, de fé, semelhante a Jerusalém. Nenhuma cidade do mundo terreno tem o significado de fé, é tão sagrada como Jerusalém. Lá se concentram a fé judaica, cristã, muçulmana. Então é um portal energético de fé. E o homem descia de Jerusalém para outra cidade. Essa outra cidade chamada Jericó, que era o oposto de Jerusalém. Se Jerusalém era a cidade sagrada, uma cidade de fé, Jericó era outro tipo de cidade. Era uma cidade materialista, era uma cidade voltada à promiscuidade, puramente às coisas da matéria. Então, os 3 estavam em queda espiritual, estavam em descida espiritual, estavam em queda intelectual e moral. Então, descia de Jerusalém para Jericó. Evidente que, em termos geográficos, Jerusalém fica mais acima, se tomarmos o nível do mar, do que Jericó. Mas eles estavam descendo. Mas não se sabe se o samaritano estava em descida. Então eram 2 polos, um polo do sagrado e o polo do materialismo. E eles estavam em queda espiritual, estavam em descida espiritual. E por essa razão, quem está em queda corre o risco de ser assaltado, roubado, vilipendiado, violentado à morte. Porque é isso que custa o preço do pecado, como disse o apóstolo Paulo. O preço do pecado é a morte. O preço da descida não é a morte física, se trata da morte espiritual, que significa estacionamento evolutivo. O preço das transgressões às leis de Deus é o estacionamento evolutivo. E isso é uma morte para o espírito, porque o espírito veio para evoluir.
Então, eles estavam em queda espiritual. Estavam saindo do sagrado, abandonando o sagrado, deixando o sagrado para o mundo material. Todas as vezes que nós deixamos o sagrado, que significa intimidade da consciência, e enveredamos para o materialismo, nós corremos sérios riscos. Por exemplo, de sermos assaltados, de sermos violentados e de ficarmos à beira do caminho evolutivo, quase à morte, em abandono. A gente observa que aquele homem não estava acompanhado, estava sozinho. Ele foi assaltado sozinho. Ou seja, o caminho evolutivo é um caminho solitário. Ele não estava com a família, ele estava só. E provavelmente, se ele foi ultrajado, violentado, é porque ele tentou reagir. Quase sempre, quando alguém reage a um assalto, ele sofre as consequências. Provavelmente, como ele estava em queda, ele não teve a sabedoria de entregar também a túnica. Se alguém te tomar a capa, dele também a túnica. Mas aí ele estaria em subida espiritual. Aí ele estaria saindo de Jerusalém para ir até, saindo de Jericó para ir até Jerusalém. Mas ele estava saindo de Jerusalém para Jericó. Então não teria outro caminho, a não ser assaltado mesmo, reagir, ser violentado. Mas aí não apenas ele, também o sacerdote. Jesus usa a figura do sacerdote. Meus irmãos, o sacerdote de Jerusalém era a figura máxima da fé judaica. Um sacerdote de Jerusalém era a expressão máxima, porque era o sacerdote do templo de Salomão, do grande templo de Jerusalém. Então Jesus toma a figura de um sacerdote, a figura máxima da fé judaica, como exemplo da indiferença. E aí, esse sacerdote, com todo o conhecimento, conhecedor profundo das Escrituras, olha para aquele homem e nada faz. Devia ser momento de muito sol, devia estar à beira do caminho, quase do deserto, e o homem nada fez, e era um sacerdote. Depois passou por ali um levita, alguém que tem também quase o status de sacerdote, mas não era o sacerdote, não era um sacerdote do templo de Salomão, do templo de Jerusalém. Era alguém que também conhecia as Escrituras e que provavelmente organizava todas as prédicas das sinagogas. Ou seja, era uma espécie de padre, entre aspas, no meio judaico. Era um condutor de almas no ambiente da sinagoga. Então, por ali passaram dois líderes. Um do templo maior da Judéia, do templo de Jerusalém, e o outro que representava os condutores, os organizadores, os líderes das sinagogas. E o levita também nada fez. Deixou o homem ali para morrer. Então nós observamos que Jesus tomou 3 exemplos: um sacerdote, um levita e agora um samaritano. Jesus recorre muito em suas parábolas da numerologia do 3. Quando ele queria comunicar, ele dava 3 exemplos. E é um aspecto didático perfeito. Para Pitágoras, o número 3 simboliza comunicação. E como a intenção de Jesus era ensinar, se ensina comunicando. E ele usava muito o 3. Por isso foram 3, e não 2, e não 4. Ele poderia citar ali 5, mas eram 3. Então, quando nós estudamos as parábolas, ou os exemplos que Jesus oferece, sempre ele usa o 3. E para quem não lembra ainda, Pitágoras foi um grande estudioso grego da matemática, o pai da matemática. Para ele, a numerologia tinha muito significado, os números tinham muito significado. Já falamos aqui outras vezes, o número 1 para Pitágoras simboliza a liderança, simboliza o pioneirismo.
O número 2, o companheirismo. O número 3, a comunicação. Jesus serviu muito do número 3. O número 4, a realização, a concretização. O número 5, a expansividade. O número 6, a família. 6 talhas foram colocadas ali na festa de casamento, quando ele começou sua missão, quando ele estava lá na Galileia, nas bodas de Caná, na festa de Caná. Primeiro momento que Jesus aparece, e ali foram colocadas 6 talhas, 6 vasos de barro com água. O número 6 simbolizando família. O Evangelho é uma perfeição matemática. Tudo ali é muito perfeito, é muito bem matematicamente explicado. Então eram 3, e o 3 foi o samaritano. Por que Jesus tomou o exemplo do samaritano? Porque era o povo que o judeu mais rejeitava, marginalizava. Porque os samaritanos tinham fé. Os samaritanos eram pessoas que cultuavam o Deus de Abraão, mas não do jeito que os judeus orientavam. Então os judeus não gostavam muito dessa espécie de rebeldia samaritana. E Jesus sempre teve muito carinho pelos samaritanos. Uma vez no poço de Jacó, ele encontrou uma mulher samaritana e pediu água a ela. Meus irmãos, isso era humilhação. Um homem ao lado do poço pedir água para uma mulher era o máximo da vergonha. Pedir à mulher água para ele beber. Um homem não fazia isso. Ele tinha que buscar água e não pedir a uma mulher. Naquele tempo era assim. E aí ele começa a conversar com aquela mulher e nem poderia conversar. Pela cultura judaica, o homem não poderia conversar com a mulher sem autorização da mulher ou dos parentes daquela mulher, porque ele não podia conversar. Tanto que os discípulos, quando chegaram, que viram o mestre, não gostaram muito da atitude dele estar conversando com a mulher. Então, os samaritanos eram um povo simples, portador de fé, mas era o símbolo da rejeição do sagrado. Os judeus não aceitavam a postura. Então, Jesus tomou o samaritano como exemplo. Ele poderia ter tomado um publicano como exemplo. Um publicano como exemplo. Mas não, preferiu o samaritano. O samaritano era mais odiado do que o publicano, o cobrador de imposto. Tanto que depois ele dá outro exemplo. Tinha um samaritano e tinha um publicano, ou melhor, tinha um judeu e um publicano orando. O publicano se achando melhor que o outro. Então, ele tomou como referência nessa parábola o povo mais rejeitado, a classe social mais rejeitada pelos judeus. Não eram os publicanos, não eram os gregos, não eram os romanos, era um samaritano. Então ele buscou os extremos. Jesus trata aí dos extremos. Povo samaritano. E esse samaritano que não tinha nome, nem o sacerdote, nem o levita e nem o homem caído pelo caminho, foi quem sentiu compaixão. Provavelmente, esse samaritano também foi socorrido pela compaixão. A compaixão nos socorre quando estamos no caminho da dor e do sofrimento. E aí, ele sentiu compaixão daquele homem. E ele deu assistência àquele homem. Começou inicialmente a cuidar das feridas daquele homem, a prestar os primeiros socorros àquele homem. Que Jesus não disse se era judeu, se era romano, se era grego. Provavelmente era judeu. Provavelmente era judeu, que foi socorrido por um samaritano. E aí, a caridade completa. O samaritano que estava em viagem modificou um pouco, temporariamente, o seu curso, levou o homem à hospedaria. Ninguém sabe se foi em Jerusalém, em Jericó, Jesus não conta, ou se foi em alguma outra cidade. E lá, fez questão de conversar com o dono da hospedaria, cuida bem desse homem.
e deu a esse dono da hospedaria 2 denários. Muito dinheiro. Com 1 denário, daria para pagar todo o resto do ano de hospedaria para aquele homem. Com 2, para tratar com mais amor. Ainda disse, se faltar alguma coisa, depois eu venho completo. Ele deu a melhor moeda. Ele deu o melhor de si. E isso me lembra muito uma passagem que os irmãos conhecem, de Alexandre o Grande. Alexandre estava caminhando, ou melhor, em campanha, montado no seu cavalo, com alguns generais, assessores, e um dia um mendigo se aproxima de Alexandre e pede uma esmola. Conseguiu se aproximar de Alexandre. E Alexandre joga para ele 2 moedas de ouro. Depois de alguns metros, o general que estava ao seu lado disse, mas, Alexandre, você deu 2 moedas de ouro para aquele mendigo lá atrás. Por que uma moeda de prata resolveria o problema dele? E Alexandre respondeu, pois é, eu sei, mas Alexandre não dá moeda de prata, Alexandre dá moeda de ouro. Não estamos aqui nesse planeta para darmos moedas de cobre, de prata, a quem quer que seja. Estamos aqui para dar o melhor de nós. Estamos aqui para dar o denário. Estamos aqui para dar a moeda de ouro. E o que é moeda de ouro? O nosso amor. O nosso sentimento. O que há de melhor em nós. As nossas melhores virtudes. Porque Alexandre não dá moeda de prata. Nós não estamos aqui para dar o que nos sobra, para dar o mais ou menos, quando nós temos muito ouro espiritual para oferecer àqueles que batem a nossa porta. Então, naquele momento, o samaritano deu 2 denários, deu a maior moeda de Roma, deu o que tinha de melhor. Uma moeda resolveria, ele deu 2 moedas, para garantir a assistência integral àquele homem que se encontrava enfermo. E depois Jesus pergunta ao doutor da lei, quem é o próximo? Aquele que usou de misericórdia. Mas quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que se encontra no nosso caminho. O nosso próximo começa dentro da família. Antes da família, em nós. Nós somos os próximos mais próximos. Então nós temos que dar a nós o melhor, aos nossos familiares o melhor, aos nossos amigos o melhor, aos nossos vizinhos o melhor. Ah, mas meu pai, minha mãe, não importa, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão. Mas ele tem esses defeitos, não importa, é seu irmão. A vida colocou essa pessoa no seu caminho. Você deve prioritariamente a essa pessoa, a esse lugar, a essa cidade, a esse momento histórico, o melhor de si. Deixa eu ver, Marilei, o Sexo, Problemas e Soluções. Eu trouxe esse livro aqui para uma amiga. Nós escrevemos um livro intitulado Sexo, Problemas e Soluções. Quando nós escrevemos esse livro, um amigo meu de Anápolis falou, por que será que o Emílio escreveu esse livro? Ele queria ficar famoso. E o amigo me perguntou por qual razão escrevi Sexo, Problemas e Soluções. E eu respondi, eu apenas dei o melhor que eu tinha. Eu dei o meu melhor. São quase 1.500 perguntas com letras A, B e C sobre sexualidade. Considerada por Divaldo Franco um clássico na doutrina espírita. É uma obra considerada completa no meio espírita sobre esse assunto. Escrevendo esse livro, eu fui à escola e aprendi. Evidente que a intenção não foi querer fazer um grande livro. A intenção foi dar o melhor de mim, escrevendo esse livro. Não estamos aqui para competir com ninguém, porque sempre à nossa frente vai ter gente mais virtuosa, e sempre atrás da gente
pessoas menos virtuosas do que nós. Mas por que estamos aqui? Para darmos o nosso melhor para nós mesmos, num processo contínuo de autoaperfeiçoamento. É como um nadador. Quando ele vai nadar numa competição, ele não tem tempo para olhar para os lados. Não tem nem tempo para imaginar o tempo do cronômetro. Ele ali tem que dar o seu melhor. Dependendo da modalidade, se for 50 metros rasos, ele não vai ter tempo nem de respirar. Ele não respira em 50 metros, porque a luta dele é contra o tempo. Que tempo? O seu tempo. Então, estamos aqui para darmos o nosso melhor. Isso exige muita disciplina, isso exige muita atenção, isso exige sensibilidade para perceber quem está no nosso caminho. Quem está no nosso caminho? A cidade onde nós moramos, as pessoas com as quais convivemos, o momento histórico. Eu só escrevi esse livro porque não tinha outro. Eu queria ler um livro espírita que tratasse desses assuntos. Como não tinha, então agora eu vou ter que estudar e vou ter que pesquisar. E que Deus me inspire para escrever essa obra. Aqui é outro livro. Ele foi lançado no ano 2000, portanto, há 18 anos. Esse livro, o livro dos Evangelhos, não é livro nosso. É de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas. O que é que nós fizemos? Unimos Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem lê esse livro não precisará ler os 4 evangelhos separados, porque ele é escrito, foi organizado de tal maneira que todos os versículos dos 4 estão aqui e fica fácil entender os episódios. Porque tem episódio que Mateus conta, mas não entra em um detalhe. Marcos conta o mesmo episódio, acrescentando algum detalhe. Lucas também. Então, quem lê esse livro vai ler todo o trabalho como se um único evangelista tivesse feito. Não há, no mundo que eu conheça, um trabalho desse nível com esses 4 evangelhos. Eu conheci um do século XIX, de um grande bispo católico, Dom Duarte Leopoldo, que fez um trabalho bonito também, mas depois a igreja proibiu esse tipo de trabalho, que foi esse livro também um dos pilares para que organizasse esse livro. Evidente que quando nós nos apoiamos em grandes teólogos, nós vamos ter que fazer um trabalho melhorado. Então, a cronologia dele aqui, a forma como ele foi traduzida, realmente ficou um trabalho atual, um trabalho muito interessante para quem quer estudar os evangelhos. Agora, nós estamos fazendo um outro trabalho, que é interpretar todas as passagens dos evangelhos, todas as passagens. A cada semana, o Jornal Diário da Manhã vai publicando um pouquinho, um tijolinho dessa casa que estamos a construir. Então, o que é que nós queremos quando nós fizemos esse trabalho? Nós fizemos o possível para darmos o melhor que nós poderíamos dar. Não estamos aqui para competir com o outro, para dizer que fez melhor, fez pior, nada disso. Estamos aqui para darmos o melhor que podemos. Certamente, o samaritano não deu 3 denários, primeiro porque ele achou que não era necessário, e provavelmente porque ele teria que viajar e precisaria de dinheiro. Mas ele deu o suficiente para que o paciente fosse bem tratado. Então, como é que nós tratamos os nossos familiares? Aí muita gente pode questionar, mas eu quero fazer e dar o meu melhor, mas eu não encontro oportunidade. E é verdade. Quanta gente boa que por falta de oportunidade não tem como multiplicar os seus talentos. É verdade. Por causa do local onde vive, por causa da falta de oportunidades. Se o grande músico, o maior de todos, Beethoven,
nascesse e vivesse na África, não seria Beethoven, seria um excelente batedor de tambor, só isso. Mas também temos outro exemplo, de quem saiu da Europa e foi morar na África. Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer, grande intérprete de Bach. Já aos 36 anos, entrou na faculdade de medicina. Lá conheceu a enfermeira, casou com ela. Aos 42, foi morar no meio da África, num lugar chamado Labarené. Lá, Albert Schweitzer, teólogo, estudioso, construiu um hospital para ajudar os irmãos que sofriam no seio da África. Se ele continuasse na Europa, seria apenas um grande intérprete musical. Mas ele precisou ir para a África para ser o intérprete de Deus, para fazer o que o bom samaritano fez. Ele chegou ao ponto de modificar toda uma planta de um hospital para não exterminar um grande formigueiro que existia no local. Era um homem que tinha profunda reverência pela vida. Então, sem a África, Albert Schweitzer não seria Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, samaritano daquela região. Sem a Europa, Beethoven não seria o maior músico de todos os tempos. Então não basta ter talento, é preciso buscarmos oportunidades, ou então criarmos oportunidades, solo fértil para semear a semente do talento. Por aquele momento, quando o samaritano passou por ali, ele encontrou uma grande oportunidade e aproveitou completamente essa oportunidade para trabalhar, naquele momento, no exercício da caridade. Então, a questão é, fez tudo o que pôde com o talento que tem, sim ou não? Mas a pergunta mais completa seria outra. Fez tudo o que pôde com o talento que tem, com as oportunidades que teve? Aí essa é a pergunta. Se com o talento que você tem, você fez tudo o que você pôde, diante das oportunidades que surgiram? Se for sim, tudo bem. Foi um bom samaritano na terra. Se a resposta for não, talvez tenha que voltar para se superar a cada dia. Então não basta, não é possível apenas ter o talento. Muita gente enterra o talento, porque não lança a rede do outro lado. Foi o que Jesus disse a Pedro: Senhor, 3 dias, 3 noites, não pescamos nada, e agora? Pedro, avança para águas mais profundas e lança a rede do outro lado. Lança a rede do outro lado, ou seja, vai mais além. Senhor, eu vou fazer isso porque o Senhor está mandando. E assim fez, e foram tantos peixes que quase as embarcações sofreram danos letais. Simão Pedro se ajoelha, chora diante do mestre e disse assim: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador, ou seja, eu sou um incrédulo. Então, estamos aqui para dar a medalha de ouro, a moeda de ouro, o denário, dar o melhor de nós para todos aqueles que estiverem em nosso caminho. Estamos aqui para, prioritariamente, socorrer os que estão no nosso caminho. Às vezes nós atravessamos a cidade, queremos praticar ação de caridade material aos irmãos de outros bairros, quando no próprio bairro, no próprio centro espírita, na própria igreja, ali ao nosso lado, tem alguém passando fome. Tem alguém passando fome material e tem alguém passando fome espiritual, fome de afeto. Fome de afeto. Abandonados morando juntos. Distância emocional profunda. A separação entre as pessoas consiste numa distância emocional que elas impõem a elas próprias. E aí, a grama do vizinho é mais bonita, é mais maravilhosa, é mais isso, é mais verde. Mas temos que transformar a nossa grama.
temos que trabalhar e regar o nosso lugar, com as possibilidades, com os talentos. Foi isso que Jesus quis dizer. O próximo é aquele ou tudo aquilo que está no nosso caminho evolutivo. No nosso caminho evolutivo. Ninguém bate a nossa porta por acaso. Ninguém está conosco por um mero acaso. Nem as pedras que se encontram por acaso. Porque depois elas vão se encontrar quando elas saírem do reino mineral, caminharem para o mundo vegetal, o mundo animal, até o mundo hominal, que um dia foi pedra. Então, nós não estamos aqui por um acaso. Quando vamos a uma cidade e elegemos essa cidade para viver, para morar, é porque nós estamos sintonizados com as energias, com os vetores resultantes daquela cidade. Então é ali que temos que dar o nosso melhor. Temos que dar o que há de melhor em nós, na nossa casa, com os nossos familiares, com tudo que nos cerca, começando da nossa casa mental, começando por nós mesmos, porque nós nos negamos a felicidades, as alegrias. Muitas vezes estamos mais preocupados com o bem-estar do outro e não nos preocupamos com o nosso próprio bem-estar. A caridade começa da casa íntima de nós mesmos. Somos, meus irmãos, os samaritanos em alguns momentos. Somos também os sacerdotes. Somos os levitas, mas também somos o homem que está à beira do caminho. Sofremos as nossas hemorragias. E qual é a prova disso? Estamos na terra. Quem está na terra está à beira do caminho, vilipendiado, ensanguentado à morte. Por quê? Porque esse planeta ainda é um planeta em que a injustiça impera sobre a justiça. Porque em nossa casa mental, em nosso planeta mental, a injustiça impera sobre a justiça. Se em nós a injustiça impera sobre a justiça, é evidente que em nossa sociedade esses pensamentos reunidos refletirão o mesmo, a mesma condição evolutiva. Somos a mulher que sofreu de hemorragia há mais de 10 anos. A nossa hemorragia espiritual. Nós sangramos por dentro. Por mais que nós nos pareçamos fortes, autossuficientes, na verdade nós estamos sangrando por dentro. Estamos à beira do caminho. Porque as nossas paixões inferiores, porque os nossos sentimentos egoístas nos saltearam, nos esbofetearam, nos deixaram à beira do caminho. As nossas ilusões roubaram as nossas alegrias de viver. Somos esse homem à beira do caminho. Mas temos que, ao mesmo tempo, que somos esse homem carentes de auxílio, de socorro, também nós somos os samaritanos. Nós somos até o doutor da lei, que quer experimentar Deus. Senhor, se não é Deus, então faça isso. Quem é o meu próximo? Questionando as leis divinas. Nós somos todos eles. E como disse o nosso irmão Rai, um dia seremos o anjo, o Cristo de Deus, que está nesse cenário todo nos orientando, porque Ele é o diretor espiritual desse planeta, como de outros, mas desse planeta. Ninguém vem aqui, ninguém está aqui sem que Jesus não conheça. Ele nos conhece desde quando nós éramos átomos. Nada acontece aqui em nossas vidas sem que Ele não saiba, sem que Ele não entre em ação. Ele é o nosso grande intercessor. E por isso, na última ceia, Ele disse: tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, o Pai concederá.
querendo dizer: eu estou aqui para interceder por todos. Ainda não somos o Cristo. Somos um pouco, ora sacerdote, ora levita, ora doutor da lei, ora indivíduo ensanguentado pelo caminho e ora samaritano. Que as nossas horas como samaritanos bons sejam maiores do que as nossas horas de pedintes e de necessitados. Que as nossas horas como samaritanos sejam superiores às horas do sacerdote que tudo sabe, mas que ainda não se sensibilizou, ainda não tem amor, ainda não sente compaixão. A melhor maneira de perdoar, que é a melhor das terapias, é ter compaixão. E foi o que aconteceu, teve compaixão. Bem, essa é uma das mais de 30 interpretações que podemos fazer dessa linda parábola de Jesus. Muita paz a todos e até a próxima. A nossa gratidão ao Emídio. E vamos, nesse instante, passar para a segunda parte das nossas atividades.